Vamos falar agora da aposentadoria. Artigo 186. O servidor será aposentado pelos seguintes motivos. 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Voluntariamente aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos de serviço, se mulher, com proventos integrais. Aos 30 anos de efetivo exercício, em funções de magistério, se professor, e 25 anos se professora, com proventos integrais. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Isso é bom sempre estar dando uma olhada, porque de vez em quando está dando uma mudada, né? Essa mudança aí tem sido muito grande. Então é muito bom dar uma olhada. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o inciso 1 deste artigo, que é a tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteoartrite deformante e síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, e outros que ela indicar com base na medicina especializada. No caso do exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, que fala das atividades penosas nas zonas de fronteira, a aposentadoria de que trata o inciso 3, A e C, que são as voluntárias, com tempo integral e proporcional, se observará o disposto em lei específica, né? Se tratar dessas atividades consideradas insalubres e perigosas, bem como também as atividades penosas da zona de fronteira. Na hipótese do inciso 1, que é por invalidez, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24, que fala da readaptação, que é o quê? O servidor sofre um acidente e ele ficou incapaz de trabalhar com certas funções, mas ele pode ser aproveitado para uma outra atividade dentro do seu cargo, né? Então ele pode ser readaptado, mas se ele não puder ser readaptado, aí ele será aposentado por invalidez. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Então, atualmente, quando o servidor completa 70 anos, ele obrigatoriamente ele tem que parar de trabalhar, né? A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Então, a pessoa sofreu um acidente e ficou inválido, ou então tem alguma daquelas doenças, ela fica primeiro por um período de licença de tratamento de saúde e não pode exceder a 24 meses, porque no caso de atingir os 24 meses, ele será aposentado por invalidez. Expirar do período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Então, o período que fica compreendido
entre o término da licença e a publicação do ato, esse tempo será considerado como prorrogação da licença. Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, que é período de 24 meses para poder ter a invalidez, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas, porque a pessoa pode ter tirado antes um período de licença para outra coisa, para outra doença que não é essa que vai culminar na invalidez. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria. Até porque hoje determinadas doenças não são mais incuráveis. Algumas doenças antigamente, quando você adquiria essa doença, você era aposentado por invalidez e acabou. Era o resto da vida, estava aposentado por invalidez. Mas algumas doenças hoje tem cura. Então, se você for chamado e for visto que você tem a idade e está curado daquela doença, você volta a trabalhar. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 21, que fala que o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes, é irredutível e revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 1º do artigo 186, que são aquelas doenças lá que falou mal de Parkinson, osteoartrite, sei lá, aqueles esses nomes meio complicados. E por esse motivo for considerado inválido por uma junta médica oficial, passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão de aposentadoria. Então, o servidor foi aposentado proporcionalmente sem ter nenhuma moléstia grave. E depois foi detectado que ele tem uma moléstia grave. Então, ele passa pela junta oficial e, a partir dessa data, ele vai perceber provento integral como se tivesse sido aposentado por invalidez desde o início. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Então, a pessoa foi aposentada proporcional ao tempo. Então, esse provento não poderá ser inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Ao servidor aposentado, será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida a aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo.